Oi, gente, boa noite. Estamos live agora. Vou começar com a Gabi Gelli, artista da galeria, e vou contar para vocês um pouquinho sobre por que a gente pensou nessa live direcionada para os artistas nesse momento. Eu tenho observado, eu queria agradecer, inclusive, a quantidade de material que eu tenho recebido de artistas, colecionadores, estudiosos. Eu queria falar do Tom Salles, que é um artista que super segue a galeria e me manda muito conteúdo. Ele está fazendo agora o mestrado dele em arte e mercado. Então, assim, ele me manda material da faculdade, ele realmente participa. O Beto Cavalcante, eu queria agradecer por tudo que eu tenho recebido. Queria agradecer pelo feedback da live que a gente fez na semana passada com a Shanghai Ashida, que foi a colecionadora que eu convidei para participar, que teve, assim, muita repercussão, muita gente comentando. Então, assim, acho que estou fazendo alguma coisa no caminho certo. Como eu aprendi que a gente precisa entender quem é a nossa audiência, e estou percebendo que a nossa audiência está, em sua maioria, também artistas tentando entrar no mercado, tentando se posicionar, especialmente nesse momento que estamos fechados em casa e que eles estão um pouco sem voz, não estão sendo vistos e ouvidos, a gente vai falar um pouco sobre como se posicionar no mercado, como se inserir na cena artística e como entrar numa galeria, efetivamente, porque é uma coisa que muita gente me pergunta. Eu vou chamar a Gabi Gelli, vou fazer uma apresentação rápida para vocês, mas ela vai contar um pouquinho mais sobre como a gente se conheceu. Deixa eu adicionar aqui. Oi, Oi, tudo bem? Tintim, bem-vinda. Sim, obrigada. Bem-vinda. Gente, nervoso isso de ser ao vivo, né? Nunca fiz. Dá um nervosinho. E assim, é bom ter você aqui conversando comigo, porque ficar falando sozinha parece assim que eu sou uma louca, dá uma certa tensão. É, Deixa eu te apresentar um pouco para quem não te conhece. A Gabi tem 24 anos, é uma artista carioca, que já fez várias exposições coletivas no Rio de Janeiro. E a gente se conheceu em 2018, na SP Foto. Depois você conta um pouquinho sobre como foi isso. E em 2019, ela veio para a galeria. Fizemos, então, a primeira individual em março, junto com a SP Arte. A Gabi foi um sucesso absoluto na SP Arte, de vendas, de público. As pessoas adoraram conhecer o trabalho. Eu me senti muito orgulhosa de mostrar a Gabi no cenário paulista. E depois da SP Arte, então, fizemos a SP Foto, que também foi um sucesso. E foi mais ou menos assim, com um monte de coisa junto acontecendo, que a Gabi entrou na galeria. E como ela entrou, foi muito interessante. Eu quero que ela conte um pouquinho para vocês. Eu queria que você se apresentasse também, depois eu começo a te fazer as perguntas que eu separei aqui para a nossa live. Tá bem. A gente se conheceu na SP Foto de 2018. O Nelson, que é um artista da galeria, que é amigo da Bianca há anos, ele é o melhor amigo da minha irmã. Ele viu minha exposição aqui no Rio. E aí eu tinha pensado, ele falou, cara, eu tenho que te apresentar a Bianca, ela tem que conhecer seu trabalho, não sei o quê. E aí coincidiu de eu estar em São Paulo, na SP Foto. E aí ele me ligou e falou, cara, consegui um convite pra você, vem aqui, eu preciso te apresentar a Bianca agora. Tipo, e aí eu parei tudo e falei, tá bom, vou lá. E aí eu falei, cara, ela vai estar recebendo milhões de pessoas, né? Imagina uma galerista em dia de feira. É uma loucura ser apresentado para muita gente ao mesmo tempo. E aí eu tinha feito um livro no meu projeto final da faculdade, que foi uma exposição. Eu falei, cara, eu vou levar o livro pra ela, porque não vai dar pra gente conversar agora no meio da feira. E aí levei o livro, a gente conversou muito rápido, porque de fato tava muita gente no stand. E aí eu falei, deixei o livro, falei com o Nelson, ai, cara, será que ela vai gostar? Fiquei toda meio tensa, assim. E aí, acho que quase um mês depois, ele me mandou uma mensagem falando que você tinha adorado o livro e que a gente queria conversar. E aí depois eu fui para São Paulo de novo, acho que foi em dezembro, e aí a gente conversou para fazer individual. Foi muito bom. Exatamente, exatamente. Então, no caso da Gabi, como eu já falei para vários artistas em outras lives que eu fiz, eu não tenho sócio, e eu conto muito com recomendações de outros artistas da galeria para novos artistas. O nosso time está meio completo agora, são 21, mas eu estou sempre procurando. E nesse momento, especialmente, esse é um recado que eu queria dar para vocês,
Eu estou procurando mais ainda, porque eu acho que eu, como instituição cultural, posso promover, sim, trabalho de artistas independentes, não necessariamente os que eu vá representar na minha galeria. E nesse momento, eu acho que eu tenho uma obrigação de ajudar e de dar uma voz para vocês, porque eu acho que tem muito trabalho muito bom que às vezes não tem oportunidade de ser mostrado. Então, eu acho isso super importante. Gabi, eu vou começar. Eu separei vários. Gente, vocês mandaram tanta pergunta, foi tão bacana. Eu separei um monte aqui para a gente conversar, mas eu vou começar com uma pergunta que a gente vai, então, entrar no tema que a gente se propôs para essa noite, que é do Guilherme Pontes, que é o seguinte. Deixa eu achar aqui. Como que é o artista novo para você? O que é o artista novo? E como ele se difere do artista de outros tempos? Bom, eu acho que o artista novo é muito difícil a gente falar hoje de um artista que é muito mono, né? Tipo, eu sou um artista que faço pintura a óleo, ponto. Óbvio que existem excelentes artistas, mas eu acho que o ser humano, de modo geral, não só o artista, tá muito multi. Ninguém mais quer ser uma coisa, ninguém quer ser, tipo, eu sou advogado, ponto. Eu sinto que tá criando esse lugar onde a gente é muito multi. E eu sinto que eu sou uma artista muito multi porque eu não tenho uma técnica específica, né? Assim, eu uso. Geralmente eu escolho um tema para pesquisar e aí depois eu vou ver qual é a técnica melhor para representar esse tema. Então eu sinto que isso me dá uma. Eu tenho um leque muito maior. Assim. Se eu quero atingir as pessoas, eu estou falando sobre trauma, né? Que é um tema que eu trabalho, ou qualquer outra coisa, qual é a melhor técnica para eu expressar isso? Então eu acho que o artista novo, ele tem uma cabeça mais aberta para experimentar qualquer coisa que seja nova para ele. Não tem uma coisa assim, eu sou muito boa no desenho e então só vou desenhar para fazer a minha vida. Tem um lugar também de se descobrir coisas novas, de novas técnicas, conversar com outros artistas que são bons nessa técnica. Eu tenho uma amiga muito boa em pintura a óleo, então quando eu quis pintar óleo, fui conversar com ela. Então eu acho que tem um lugar muito de rede e eu acho que também tem um lugar do novo que a gente tem internet, né? Então a gente tem muita pesquisa. Exatamente, exatamente. Se você olha, às vezes eu olho o Pinterest e eu falo, cara, muita coisa já foi feita, né? Então tem muito lugar para pesquisar e muita troca, assim, também. Eu acho que é por aí. Não sei Eu se eu acho que respondi. você abordou um ponto interessante. Você usa a internet, você já nasceu na geração da internet, você usa a internet para pesquisa e para a sua própria divulgação. Então, assim, eu falei com a Shan Hayashida na semana passada, que é um modelo de novo colecionador, e eu acho que a Gabi é também um modelo de novo artista. Como ela que é multidisciplinar, ela que precisa se expressar de alguma forma. Quando a gente se conhece, ela falou muito sobre isso. Eu preciso me expressar, eu preciso passar minha mensagem. Se vai ser um desenho, uma escultura, uma fotografia, um bordado, isso vem depois. A mensagem é muito mais importante. Eu acho que com esse acúmulo de informações que a gente está tendo, todos nós estamos tendo, cada vez mais os artistas estão mais multidisciplinares também. Cada vez mais estão se expressando de formas mais abrangentes. E falando sobre a internet e sobre o multitasking que a gente falou, você também usa muito a internet como forma de promover o seu trabalho, que eu acho muito interessante. Esse modelo do novo artista é um modelo que funciona muito para a galeria, porque a gente precisa de pessoas colaborando, divulgando juntos. E aquele artista do ateliê que mal vê a luz do sol está ultrapassado. Então, eu procuro sempre ter na galeria parceiros. Como que você usa, e você usa super bem, como que você... o que é a internet para você? Que tipo de ferramenta ela é? Como você enxerga essa ferramenta para a sua trajetória? Cara, eu acho que a internet, ela pode ser muito boa e ela pode ser muito ruim. Eu acho que tudo é a forma como a gente usa, né? Agora, recentemente, eu descobri um jeito de usar o Instagram para divulgar meu trabalho, porque assim, se eu postava uma foto só do meu trabalho, tinha um quarto de likes, de engajamento e de troca do que se eu posto uma foto da minha cara. A realidade é essa.
Então, eu Uhum. resolvi aproveitar a quarentena e comecei a fazer esse projeto de me fotografar com os trabalhos. Então, geralmente, eu tô com uma roupa que combina com o trabalho. E aí, eu penso em todo o esquema da foto, como é que vai ser essa foto, qual o trabalho que vai estar, quais são as cores, qual é a paleta, para criar um ambiente que eu possa me colocar junto da obra, né? Tipo, criador e criatura, assim. Uhum. E e eu acho que isso tem funcionado muito, assim. E, inclusive, os IGTVs, eu já gravei 2 IGTVs falando sobre trabalho, que é um sobre a trajetória do trauma e o outro falando que o trauma é uma oportunidade, que são vídeos um pouco mais longos. E aí, depois eu comecei a fazer uns vídeos curtinhos, assim, de 1 minuto e pouco, sobre. Acho que paralisou aqui o vídeo. Gente, a Gabi saiu. Vocês estão me vendo ainda? Eu acho que teve algum problema com a conexão dela. Eu tô aqui ainda, gente. Vocês estão me vendo? Deixa eu adicionar de novo a Gabi. Voltei já. Voltou? Voltou. Não sei o que aconteceu, do nada saiu. Eu acho que congelou. Não sei o que aconteceu. Acho que É, agora tá normal. Então, só para finalizar, eu fiz esses vídeos meio que sobre coisas da quarentena, assim, usando bastante a coisa da empatia, sabe? Coisas que tá todo mundo passando, saudade de coisas que eu nem gosto, fala sobre vizinhos. E esses vídeos curtos me deram um alcance, porque as pessoas tá tendo muita oferta na internet hoje em dia. Então, você faz uma Uhum. coisa curtinha e você capta a pessoa. E aí ela vai lá, vê um vídeo de 1 minuto e pouco sobre alguma besteira do dia a dia, e aí acaba vendo os outros vídeos. Eu tô recebendo várias mensagens sobre os vídeos dos trabalhos que as pessoas falam, ah, cheguei aqui porque eu tava vendo um vídeo do vizinho. Uhum. Então, eu acho que isso nem foi uma estratégia pensada, assim, acho que foi só acontecendo, mas que tá dando muito certo, assim, que eu tô tendo um engajamento muito bom e a troca é fundamental, assim. Eu recebi uma mensagem hoje muito maravilhosa de uma pessoa falando que acabou de passar por um trauma recentemente, que viu meu vídeo e que a relação dela, que ela se identificou em todas as etapas do trauma. Então, assim, para mim isso foi muito incrível, assim. Então, eu acho que a internet pode proporcionar essas pontes entre pessoas que a gente não conhece, que a gente não alcançaria facilmente, de uma maneira muito boa. Mas isso em nenhum momento exclui a função do galerista, né? É óbvio que tem a possibilidade, sim, de você vender uma obra pelo Instagram, alguém que vem quer comprar, mas a função do galerista que conhece todos os colecionadores, que você está na feira, que você está dentro do ambiente, tipo, você vai para um outro lugar, assim. Eu sinto que são diferentes patamares. Sim, não, exatamente. Eu acho que mais do que nunca os galeristas precisam ter uma função muito importante, muito assim, determinante, porque como artista com tantos meios de comunicação, ele tão no mundo já, você precisa se fazer relevante. Então eu acho que isso parte, muita gente me pergunta isso, eu acho que isso parte muito das relações pessoais que você cria com o artista, dos colecionadores que você tem, de como você posiciona esse artista, de você escolher as ações certas para ele participar, como colocar, como ver aquela trajetória, aquela carreira artística daqui a 5 anos. Como eu acho que a Gabi deve estar daqui a 5 anos. Então, para a gente estar nesse lugar, a gente precisa começar hoje um trabalho juntas para conseguir chegar lá. Eu acho que isso faz toda a diferença. Acho que tem todo um coaching por trás, não só a parte de vendas, que é óbvio que o artista exerce, mas a parte de você realmente direcionar esse artista para o lugar que ele quer chegar e que talvez, ou quase com certeza, sozinho ele não chegaria. Eu recebi uma pergunta aqui que eu achei super interessante, eu queria te perguntar. Por que você escolheu a minha galeria para fazer parte? Cara, a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? Toda vez que a gente sai para almoçar, eu fico falando, ai, cara, que bom que eu tô na sua galeria. Porque eu acho que é muito isso, assim, não é sobre
a galeria e quantas vendas a gente faz. Óbvio que essas coisas são importantes, todo mundo tem boleto para pagar, mas a quantidade de histórias que eu já escutei de galerias enormes que pegam um artista novinho e aí fazem suco de laranja do artista, vende, 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 depois vai pegar outro, né? Tem uma coisa muito do mercado acelerado, você pega alguém, estoura alguém, depois joga fora e pega outro novo. Então, assim, Uhum, tinha um pouco desse exatamente. medo e primeira coisa, por ter te conhecido através do Nelson, que é uma pessoa que eu amo de paixão e que eu confio super. Eu já sabia que você ia ser diferente. Eu acho que a gente tem uma relação pessoal, não é uma relação só de artista-galerista. Né? A gente vai para, eu vou para São Paulo, a gente vai almoçar juntas, vem para cá, a gente vai almoçar juntas. Às vezes não tem nada a ver com o trabalho, porque eu acho que isso é muito importante. E eu acho que o que faz toda a diferença é aquele almoço que a gente fez depois da Arte Rio, aquele jantar, na verdade. Que assim, estavam todos os artistas com você e foi ótimo. E você tem uma relação muito maravilhosa e eu tenho a oportunidade de conhecer todos os outros artistas. Eu acho que eu sou a artista mais nova da galeria, né? É engraçado isso. Acho que sim. Naquele jantar que tinha, tipo assim, eu e todo mundo bem mais velho que eu, assim, mas em nenhum momento fica uma coisa, tipo, estou num coisa de trabalho, sabe? Você fica mega duro e achando que. Eu acho que é uma relação muito. Acho que é De sintonia troca, mesmo, né? de troca. E todos os artistas da galeria são realmente incríveis. A gente tem trocas ótimas. Esse projeto O Artista Fala de Artista foi muito legal para a gente poder aprofundar um pouco mais no trabalho de outro artista. Porque se a gente não tivesse esse input, né? Tipo, grava um vídeo falando sobre o trabalho de X. Você não ia pegar e dar uma estudada um pouco mais a fundo, né? Então, acho que foi muito legal isso que você propôs. Eu acho que está muito atual, você conseguiu muito atualizar o papel do galerista para a era da internet, para a era onde o artista tem um pouco mais de independência, né, do galerista. Então, acho que você foi muito assertiva assim, nesse projeto. Acho que foi muito legal. Ai, que bom, que bom. Não tinha ouvido isso de você, tinha ouvido só a primeira parte. Gostei do feedback. Eu acho que é justamente isso que faz a diferença. É você realmente se preocupar com o artista claro que eu tenho uma relação mais próxima com alguns, menos próxima com outros, mas eu estou sempre me preocupando em posicionamento e como o artista está e sempre mantendo o grupo coeso e unido. Especialmente agora, quando eu tive a ideia do projeto, do Artista Fala de Artista, é um momento tão difícil para todos nós, mas especialmente para os artistas, que são, na minha opinião, quem mais sofre nesse mercado, porque são os mais sensíveis, os que mais precisam produzir, colocar para fora toda aquela veia artística e de criatividade e que estão se vendo completamente atados agora, sem poder mostrar suas obras, sem poder ter esse feedback do público e até as vendas, claro que ficam prejudicadas. Por mais que eu esteja conseguindo realizar algumas vendas, não é a mesma coisa de uma exposição. Eu estou tendo que também reavaliar como vão ser as exposições de agora em diante, se a gente vai continuar com o modelo de vernissage ou se vai apenas abrir uma exposição sem a noite da abertura. Então, assim, isso tudo a gente está colocando em perspectiva, mas o mais importante que a gente precisa lembrar é com quem a gente trabalha. E eu trabalho com os meus artistas. Então, eu acho que essa preocupação faz parte do meu dia a dia e eu acho que vocês poderem sair também um pouco do universo de vocês para falar de outro artista e para trocar e para se comunicarem, se falarem, até dividirem ideias, eu achei bem positivo. Eu recebi muitas perguntas e eu vou meio que condensar todas elas nessa pergunta que eu queria que você desse um conselho. Como faço para entrar em uma galeria legal de outro estado, por exemplo? Como fazê-la me notar? Então, a Bianca me notou porque eu levei para ela um livro, né? Então, assim, a gente está falando da era digital, mas eu acho que o analógico tem uma importância muito grande ainda. Parece que tem mais cuidado, sabe, em algum lugar. Porque imagina a quantidade, ela falou, cara, tô recebendo 1000 portfólios no meu e-mail. Se alguém enviar para casa dela um portfólio físico, você acha que essa pessoa não vai se destacar? Com certeza, Sim, né? Então, sem assim, dúvida. eu amo o objeto livre, eu amo a coisa física, eu amo o impresso. Acho sim que o digital é maravilhoso, você manda para muita gente, é mais barato, você não tem que imprimir, que não sei o quê. Mas eu acho que
tentar se diferenciar um pouco. Não precisa ser necessariamente, né? Vai lá e dá um livro para a pessoa que você vai ser representado pela galeria, não é isso? Mas eu acho que é pensar um pouco o que poderia te diferenciar dos outros portfólios que esse galerista está recebendo. O que você poderia falar para ele? Às vezes é só uma coisa que você vai falar, não é necessariamente uma coisa que você vai dar para ele. E que pode te diferenciar dos outros artistas. Então, eu acho que esse lugar é bem importante, assim. E acho bom também a gente tomar cuidado com essa coisa do mundo digital, que fica tudo muito digital. Você só vê tudo 2D. Às vezes me Muito dá um sem pouco de nervoso. personalidade, né? Eu Eu, gosto muito do projeto livro, livros de artista, que são aqueles livros mais loucos. Eu amo, assim. Eu acho que é super diferente. É, e realmente é uma rede, né? Assim, você tem 10 portfólios em PDF e um físico. Não tem como, exatamente. né? Como se diferenciar. Então, uma coisa que eu falo muito quando me perguntam, para eu colocar um galerista, um artista na minha galeria, eu estudo muito o trabalho dele, eu converso, eu me reúno, mas o primeiro contato sempre é muito pessoal. Eu vou entrar no Instagram, eu vou ver o portfólio, eu vou analisar. O que eu acho que prejudica muito a comunicação, e fica uma dica para quem está querendo se comunicar com uma galeria, é você mandar um e-mail com 40 galerias copiadas. Me mostra que você não teve critério nenhum em escolher minha galeria. Foi um dos motivos que eu quis fazer essa pergunta para a Gabi, por que ela quis entrar na minha galeria especificamente, porque ela tem outras opções. E eu acho que isso é muito importante. Se você vier falar comigo, mesmo se, por exemplo, você estiver em outro estado e não puder me entregar pessoalmente um livro, que você faça também, da mesma forma que eu faço um estudo do seu trabalho, que você faça um estudo da minha galeria, para você direcionar o seu interesse, sabendo com quem você está falando, quem são os artistas que eu represento, qual é o meu perfil e qual é mais ou menos a linha que eu traço. Senão a conversa não tem nem por onde começar. Se eu sou mais um no seu mailing, eu não tenho nem por que parar e ver o seu portfólio. Sim. Então, isso é uma dica que eu acho importante. Eu acho que essa pessoalidade, esse estudo é muito necessário para a gente criar essas conexões. Posso falar rápido? Claro, Não vamos acabar com as vernissagens, é o momento mais feliz estou pra vendo, gente. o seu pai está falando aqui super. Não podemos abrir mão da celebração, vamos ter que achar a maneira. Eu também acho, Fred, eu Eu amo também a acho. vernissagem, pra mim é o momento, assim, de tipo, glória. A glória é a noite do artista, né? A gente não pode acabar com a noite do artista. Eu também. Mas eu estou precisando, e como eu fico sempre um pouco à frente do que está acontecendo, eu estou começando a me perguntar como vai ser isso de agora em diante. É claro que esse momento vai voltar, porque eu acho que a noite de abertura é uma das principais, né, para uma exposição, se não for a principal. Eu acho que muita coisa acontece ali e você meio que determina como vai ser aquela exposição a partir da noite de abertura. A gente sabe a importância que ela tem, mas prevendo o futuro e tentando me adiantar, eu estou pensando em formas alternativas de fazer, e isso pelo menos por enquanto, eu digo assim, pelo menos 2020, que é um ano que está meio na berlinda, né, para todo mundo. A gente está ainda vendo o que vai acontecer com esse ano. Uma live na vernissage 1 hora antes da abertura para dar uns spoilers. E depois Não, tem a as gente pessoas precisa físicas. achar Aí a gente alguma já bota os forma. dois mundos. Exatamente. A gente precisa achar uma solução. Eu tenho certeza que essa solução existe, que a gente vai achar. Eu espero que a gente não fique nessa situação de quarentena durante tanto tempo e que tudo volte. Mas até o tudo voltar, eu até estou me questionando como vai voltar. Será que eu vou ter de novo na galeria 200 pessoas numa abertura? Preciso pensar sobre isso. Que é o público que eu costumo ter, 200, 200 e pouco. Será que uma feira de arte vai atrair os milhares de colecionadores e amantes da arte, e curiosos que atrai? Então, eu acho que isso tudo a gente precisa, de repente, se adiantar um pouco e entender o que o mercado vai exigir da gente e como a gente pode se adaptar. Eu acho isso meio essencial agora. Pensando nisso, pensando no mercado, pensando em formas de venda, eu recebi uma pergunta um pouco polêmica para mim, mas eu vou lançar mesmo assim porque eu acho que vale. Nesse momento desafiador, abro o meu Insta para vendas? O que você acha, Gabi? Eu acho que depende, né? Assim, você tem galeria? Não.
a sua galeria tem exclusividade das vendas do seu trabalho? Não tem? É por região? É por série de trabalho? Eu acho que tem várias variáveis nessa pergunta. Mas eu acho que é mais interessante você gerar desejo de que as pessoas comprem do que você falar que seu produto está à venda, Sim, sabe? sem dúvida. É Sim. muito mais Nossa, legal eu estar aqui com o meu trabalho e alguém falar, ai, que lindo, como é que é? Você está vendendo? Do que eu virar e falar, gente, estou vendendo. Alguém quer? Não sei. Eu acho exatamente. que é mais interessante. Então, eu acho que se você está precisando vender, crie desejo. Eu acho. Exatamente, perfeito. Estão batendo palminha aqui para você, Gabi. O Hugo, que é artista também, está falando cuidado, hahaha. Claro, tem que ter cuidado. A gente não tá. Eu acho que em nenhum momento o artista deve abrir seu Instagram e colocar tudo à venda de uma forma tão óbvia. Eu acho que ninguém quer Sim. isso. Muito menos agora, que a gente está lidando com questões tão importantes, tão cruciais, até de sobrevivência. É um momento tão difícil. Então, a gente não quer colocar esse viés comercial nesse momento que a gente não sabe o que vai acontecer e que a gente está falando de vidas. A gente está falando de uma crise financeira, social, mas de uma crise de saúde. Então, assim, o momento é muito delicado para a gente colocar tudo à venda e partir para essa guerrilha comercial, eu acho. E assim, acredito que a Gabi faz isso super bem. A maioria dos meus artistas consegue equilibrar muito bem o que ela falou, criar o desejo da compra. Eu quero adquirir uma peça da Gabi, não é só porque é linda essa obra, por exemplo, que está na parede, que é maravilhosa. Depois ela pode até contar um pouquinho para vocês, porque a gente vai mostrar, ia mostrar agora na SP Arte, mas claro, vai mostrar eventualmente. A gente cria o desejo de comprar por quem a Gabi pelas opiniões. A gente estuda muito todo esse comportamento, isso foi falado na outra live, todo esse comportamento do artista para criar o desejo de comprar. Eu acho que a arte, que é tão subjetiva, não é feita de uma forma comercial, como se estivesse comprando um carro. Não deve ser. Eu luto para que não seja, e eu acho que o conceito é muito mais importante e criar, então, essa vontade absoluta de você ter aquela obra porque você acredita na artista, você acredita no investimento e você quer ter em casa. E eu acho que nesse momento, principalmente, então, assim, respondendo a essa pergunta que me enviaram, precisa achar o tom. Achar o tom de repente, essa pessoa que me enviou não tem galeria. Como os artistas sem galeria se posicionam agora? Porque eles também têm contas para pagar. Então, eu acho que o principal é você achar o tom de se tornar relevante e ter esse sparkle da pessoa querer adquirir uma obra sua porque você mostrou um comportamento que é adequado ao momento ou à sociedade ou o que você acredita. Especialmente ser fiel às suas ideias é o que você acredita. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Gabi? Total. Eu acho que é bem por aí mesmo. Não dá pra Aí gente ficar tem... vendendo obra de arte que nem banana. Exatamente, não é nem a nossa ideia, né? Não. Eu recebi, então, outras perguntas aqui, por exemplo, como começou a relação de vocês? A gente já falou sobre isso. Como funciona a inserção de novos artistas na galeria? Eu costumo sempre falar recomendação, portfólio. A Gabi deu essa dica que eu achei super valiosa. Como me fazer notar? Faça alguma coisa diferente, surpreenda. De repente me manda um portfólio físico ou fala comigo sobre alguma coisa específica da galeria que vai me chamar a atenção. Eu acho que você se destacar numa multidão de artistas querendo entrar na galeria, você precisa me dar um produto que, em primeiro lugar, me chame a atenção, e, em segundo lugar, me faça querer falar com você e gere esse interesse de troca. Eu acho que isso é bem essencial. Gabi, acho que essa pergunta é bem bacana para você responder. Qual é o comportamento indicado para o artista em início de carreira para ele entrar na galeria, que é a pergunta específica do Tom Salles, mas o que você acha que é o comportamento indicado para ele ser notado, para ele ser, assim, colecionável? Para um artista que está no começo, cara, eu acho que a dica que eu daria escolhe alguma coisa, assim, escolhe um assunto, escolhe alguma coisa que te interesse e emburaca. Meu pai tá até aqui, ele vai rir disso, mas é porque uma coisa que ele sempre me falou a vida inteira é que resultado é proporcional ao envolvimento. Então, assim, quanto mais você se envolver e mais você se dedicar em alguma coisa,
a chance dela dar certo é maior. Então, às vezes, tem muita gente que sai tirando para todos os lados e não aprofunda em nada, ficam só superfícies, né? Então, eu acho que para você ter um trabalho colecionável, um trabalho consistente, sei lá, para entrar numa galeria, eu acho que é importante você ter uma linha de pensamento muito mais do que uma linha estética, porque a linha estética você vai ter 1000 tipos de galeria que vão gostar ou não do seu trabalho. Mas eu acho que conceitualmente você tem que ter uma pesquisa, você tem que ter um estudo sobre o que você está falando. Não adianta a obra ser só bonita, porque beleza a gente tem sobra no mundo, né? Assim, Exatamente. acho que é um pouco isso. Tem que passar uma mensagem clara, né? Também. Sim, Uma pergunta que eu achei super interessante também. Como separar a inspiração da cópia? Hoje em dia, sinto que quase tudo já foi criado. às vezes eu também tenho essa sensação quando eu tô no Pinterest. É uma mistura de amor e ódio, assim. Mas eu acho que, assim, é muito importante, sim, ver referência, conhecer o que já foi feito. Eu acho que tudo isso é muito importante. Ler, estudar, né? Mas para mim, pelo menos, na hora que eu vou criar, não é com a tela do computador do lado, assim. Eu acho que aí é o momento quando você volta para dentro. Você pode ir para fora, pesquisar, e aí na hora que você for criar o seu trabalho, você vai buscar dentro, com a sua combinação de referências de onde você vem e tudo, para você criar o seu trabalho. Então, eu acho que aí é o jeito de ser original, assim, porque se tá dentro de você, ninguém fez, né? Exatamente, perfeito. E aí linka com uma outra pergunta da Luísa também. Como manter a criatividade? Como você tá? Como está o seu processo criativo agora, por exemplo? Cara, tá a mil, sabia? Porque o fato do mundo estar suspenso, né? A gente está num tempo suspenso, não tem nada acontecendo lá fora. As ruas estão vazias, não tem. Então eu tô muito, assim, tem uma coisa para além da criatividade e de criar, que é a gente agora não tem mais como fugir, sabe? Você vai ali jantar rapidinho, você não para. Não, não, não. A gente não tá tendo essa opção, tá todo mundo sendo obrigado a olhar para dentro. Eu acho que isso é um momento crucial, que eu acho que vai ser uma virada de chave na vida, talvez, da humanidade. Então, eu acho que o olhar para dentro desperta em mim, minha criatividade fica a mil, assim. E aí eu tenho uma ideia de uma coisa, e outro dia uma amiga minha, que também é artista, falou isso: você é muito boa de fazer séries de trabalho. Às vezes eu faço um trabalho e depois vou pesquisar outra coisa. Porque eu acho que eu sou um pouco obsessiva, assim, com alguma coisa que eu escolho pesquisar, assim. Esse trabalho aqui, por exemplo, da costura, eu Uhum. tô usando materiais que eu já usei várias vezes antes, separadamente, e agora eu tô fazendo uma mistura deles todos com a costura, só que sem ser na mão, na máquina. Então, aí eu entrei numa. Já fiz por mais de 50 trabalhos desse, porque a pessoa é psicopata. Mas a minha produtividade tá boa, assim, agora na quarentena. Dá um pouco de nervoso você produzir muito e não, tipo, as exposições que estavam marcadas adiadas, né? Você fica assim, fico só acumulando trabalho aqui, assim, sabe? Mas tá sendo Mas bem bom, assim, eu faz acho parte. interessante esse processo de você produzir, porque eu acho que, assim, não sei quanto tempo vai durar, mas já passamos, todos nós, por várias fases, né? Primeiro foi o choque da situação, depois aquele lance de você se adaptar. Agora acho que está todo mundo mais ou menos adaptado a uma rotina nova, muito assim ansiosos para o que vai acontecer depois. Então, essas fases todas eu acredito que vão ficar muito marcadas na produção artística de vocês. Eu acho que quando acabar tudo isso, você vai olhar para tudo que você produziu nesse tempo e vai fazer uma curadoria. De repente, você vai fazer uma série que vai contar justamente essa trajetória de tudo que você passou, sentiu, das suas dúvidas. E eu espero que quando tudo isso acabe, que a gente esteja em tempos melhores e todo mundo volte ao normal de uma forma muito melhor, que você olhe para isso tudo e consiga analisar essa trajetória, esse momento mundial que a gente passou. Eu estou sempre dividida aqui entre duas ideias. Uma, eu acho que o artista, a arte, tem uma obrigação social de retratar, relatar esse momento que a gente está passando. Eu acho que daqui a 10 anos, a gente olhando para trás, vai olhar em museus e vai olhar em produções que aconteceram nessa época, vai se lembrar
e quem não está vivendo isso vai ter um pouco da ideia do que estamos vivendo todos juntos. Então, eu acho assim essencial que tenha essa efervescência criativa e que disso muito trabalho saia. Por outro lado, eu entendo esse tempo casulo de cada artista de estar absorvendo isso tudo para então transformar em arte. Eu acho que os dois são válidos. Me perguntam Sim. muito sobre isso e eu acho que os dois são válidos. Acho que cada característica diz muito do próprio artista. Se ele é uma pessoa que absorve tudo antes para então entender e aí produzir, ou se ele vai junto e fazendo, e como forma de expressão, nesse momento, também produzindo sua obra. Eu acho isso super interessante. Perguntaram como aprender tantas habilidades para você ser tão multitask como você é. Não sei se você consegue falar um pouco sobre isso. Eu acho que você trabalha muito bem a sua imagem nas mídias sociais. Você se coloca... A Gabi me surpreendeu quando ela veio conversar comigo. Claro, a gente se conheceu exatamente assim na SP Foto. Eu estava com o stand lotado, um monte de gente falando comigo, mas ela conseguiu se destacar porque ela me entregou um livro. Então, assim, só esse gesto, só essa gentileza de me entregar um presente naquele momento, já me chamou a atenção. E aí, depois de uma semana ou duas que eu tive tempo realmente de olhar o livro e entender o trabalho da Gabi, e depois que eu conversei com ela pessoalmente, o que chamou a atenção foi a maturidade da Gabi. Por mais que ela seja muito nova, ela tem uma maturidade muito além da idade dela. Ela traz dentro dela questões contemporâneas que eu acho importantíssimas de serem mostradas. Então, essa pergunta eu achei legal, assim, como que você se organiza, como que você realmente mostra um pouco da sua criação nas mídias e, assim, o que eu vejo, eu posso responder parte da pergunta, mas eu quero que você responda, é que o que mais dá certo, no caso da Gabi, é a autenticidade. O que ela está falando, o jeito que ela coloca as fotos, o jeito que ela se posiciona, é muito autêntico, é muito quem ela é de verdade e como o processo artístico dela está completamente atrelado à pessoa que ela é. Mas você, que usa muito bem as mídias sociais e a sua imagem para promover o seu trabalho, como você acha que você começou a fazer isso? Eu já sei um pouco a resposta. E como você pode, de repente, aconselhar as pessoas a terem essa organização e essa divulgação própria do trabalho na mídia social, seja YouTube, Instagram, qualquer meio que eles escolherem? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito, assim, falando de uma forma mais técnica, foi a faculdade de design, assim, porque aí eu posso fazer meu próprio catálogo, que já tem a minha linguagem, não preciso dirigir ninguém. Eu edito meus próprios vídeos, eu diagramo meus próprios livros. Então, assim, a faculdade de design me deu um know-how que me ajuda muito, porque eu acho que se eu fosse falar o que eu tô pensando para alguém produzir, talvez não ficasse tanto com a minha cara quando sou eu que estou produzindo. Então, assim, você não precisa fazer uma faculdade de design para você ser multitask, óbvio que não. Mas eu acho que ter essas habilidades que eu acho que são ótimas hoje em dia, de saber editar saber editar foto, saber diagramar, são coisas que eu acho que são necessidades, não vou falar básicas, mas eu acho que são necessidades importantes para você ter uma linguagem boa, para você ter um bom catálogo, você ter sabe, você ir criando a sua estrutura, você ter um bom site. Então, eu acho que tecnicamente é importante você saber essas coisas, que eu acho que me ajudam muito, assim. Fora que, assim, eu não tenho dinheiro para ficar contratando um designer para produzir isso tudo para mim, para um fotógrafo para fotografar. Óbvio que eu já contratei várias vezes fotógrafo, que é muito diferente. Mas eu consigo me virar, assim. Eu comprei luz de estúdio e tenho uma câmera que não é nada incrível, mas consigo me virar sozinha. E eu acho que tem muito esse desafio, assim, também do artista hoje. É caro, né? Custa caro você produzir algum trabalho. Então, quanto mais você conseguir fazer as coisas você mesma sem ter que contratar alguém, eu acho que te ajuda, né? Então, Claro. eu acho que tem esse lugar. Qual foi a outra coisa que você perguntou que eu já esqueci? Também esqueci, Gabi. Como você Alô? pode divulgar
como você se divulga, como você criou essa imagem artística e como usar, então, as mídias sociais para o mundo inteiro, para o Brasilzinho inteiro ver quem é a Gabi. Ótimo, lembrei. Então, eu tava até conversando isso, eu ficava super nesse impasse de eu tenho que ter uma postura de artista, eu não posso ser uma pessoa engraçada, eu não posso, sabe? Eu ficava muito nesse lugar com as várias Gabis que moram dentro de mim. E aí eu tava conversando com uma amiga e ela falou, cara, você pode ser tudo e ser todas as Gabis que vai fazer com que a sua Gabi artista seja da forma como ela é, assim, e que te diferencie dos outros artistas. Então, eu fiquei muito tempo reprimindo vários lados meus para bancar, porque eu já sou muito nova, então as pessoas já não têm uma tendência de não me levar muito a sério. Então, eu achava que eu tinha que ter uma postura mais séria para as pessoas. Sabe, eu tinha toda uma coisa assim, que agora eu super liberei isso e tá sendo muito melhor, porque eu tô sendo mais real comigo. E eu sou essa pessoa que faz piada da desgraça, da minha própria desgraça, e é isso. O Picasso, né? Você compra um Volpe. Você compra quase que o artista, né? Você fala assim, ah, comprei um Volpe. Você não vai falar o nome da sua tela. Então, eu acho que tem toda uma criação da imagem e da energia que você passa aqui pelo Instagram e pelas mídias, para as pessoas falarem, cara, eu quero uma Gabi porque eu quero ter essa energia na minha casa. Não sei, eu sou uma pessoa que acredita super em energia. E eu acho que um trabalho, uma obra de arte, carrega com ela a energia do artista. Então, eu acho que eu tento sempre me aproximar da pessoa que está aqui do outro lado da tela. Tipo, eu respondo todas as perguntas, a gente tem uma abertura ótima. Tem várias pessoas que eu fico conversando que eu nem conheço pessoalmente. E ter sempre esse diálogo aberto também, tirar o artista desse pedestal que foi colocado, sei lá quando, que tem uma aura do artista, tem uma coisa assim, como se fosse uma coisa meio divina, sabe? O artista é uma pessoa normal. Né, assim, pode ser um pouco mais, sei lá, um parafuso um pouco a menos ou a mais, não sei muito bem, mas eu acho que o mais importante é ser verdadeiro, porque a pessoa vai querer essa energia do que você está passando de verdade na casa dela. Eu acho que é muito. Maravilhoso. E usar a internet para isso, para mostrar quem é você. Aham. Maravilhoso, Gabi. Eu vou. Gente, eu não estou conseguindo ler os comentários de vocês, porque eu fico aqui prestando atenção no que a Gabi está falando. Mas se estiver fazendo sentido o que a gente está falando, pode mandar bastante coração, que a gente fica feliz, né, Gabi? A gente sabe que a gente está no caminho certo. Ó, tem dois comentários que eu queria ler para você. A beleza é o Luiz Fagundes. A beleza, Luiz Fagundes ou Luiz Fagundes? Luz, Eu não uma estou amiga enxergando. minha. Ah, tá. A beleza de uma obra está diretamente ligada à mensagem da mesma, minha opinião. Concordo. E o Sebastião do Aragão, que também é super colaborador com a galeria, escreveu essa frase linda, que é sejam profundos e ferozmente verdadeiros, do Rodin. Então é justamente isso que você está falando. A profundidade e a verdade do que você faz. Eu acho que por isso que as pessoas realmente adotaram a Gabi Gelli como seu artista preferido, porque ela tem muito isso da verdade e de autenticidade dela ser ela mesma, e por ela carregar dentro de si tantas questões, de uma forma muito natural que ela fala desde a cura de um trauma que mudou a vida, que foi um problema de saúde, até os vídeos que ela faz no IGTV sobre os vizinhos, sobre saudades de coisas que ela nem gostava. Tudo é de uma forma muito natural, tudo é muito verdadeiro. É por isso que tudo tem o mesmo peso. Eu não vejo você uma artista como se fosse para ser levado menos a sério, porque você faz vídeos engraçados ou porque você se coloca no mundo. Muito pelo contrário, porque você é bonita, que é um preconceito ao contrário que você passa, com certeza. Eu acho que essa profundidade não está nisso. Essa profundidade está em você ser tão fiel a você mesma e ao que você quer expressar, que eu acho muito bacana. Tem uma pergunta da Beatriz Siqueira, que eu queria que você respondesse, que é: onde você busca a sua inspiração diária? Nossa, Bia me dificultou agora, hein? Cara, na vida, né? Assim,
Difícil essa pergunta, porque eu acho que a inspiração diária, às vezes, não tem nada a ver com a arte, né? Sei lá, você come uma parada e aí você pensa em alguma coisa, e aí horas depois, na hora que você tá indo dormir, que geralmente é o que acontece, gente, eu não consigo dormir, eu sempre as coisas vão sentando na minha cabeça na hora que eu vou dormir, e aí eu tenho várias ideias. E aí, não sei, eu acho que a inspiração diária é muito a vida, assim. Assim, eu sei que é uma resposta meio, né, meio vaga, mas é porque não é assim, eu me inspiro, nisso. Eu acho que são as relações entre as pessoas, às vezes coisas que são maravilhosas esteticamente me inspiram de um jeito, às vezes eu tenho uma conversa com alguém que me inspira de outro, e aí a gente vai misturando tudo na cabeça, e uma hora baixa alguma coisa aqui, e aí sai uma ideia, assim. Eu sei que é meio vaga a minha resposta, mas... Não, mas é isso. E eu acho que você também você é muito antenada, né? Você pesquisa muito, você me vem com ideias que eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa em 2 semanas teve 50 ideias. Eu acho que você estuda muito, você pesquisa muito, você quer sempre mostrar o melhor da sua criação. Você tem uma ideia e você não fica fixa naquela ideia, você quer ver como você consegue fazer essa ideia atingir o ápice, como você consegue, da melhor forma possível, expressar a sua ideia de uma forma completa para mim, que é uma forma que te satisfaça como artista, me satisfaça como galerista, mas também atinja o público. Então, essa tríade que eu acho essencial em você, que eu acho tão bacana. Aqui também rasgando uma seda básica. Vou ficar me achando aqui agora. E, Gabi, olha, a gente recebeu muitas perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui engraçadíssimas que a gente recebeu no box de perguntas. Me perguntaram até, por exemplo, o que eu estou bebendo Aperol Spritz. Porque eu tenho uma vantagem dupla, né? Eu tenho um chefe e barman italiano em casa, então eu tenho esse maravilhoso. Perguntaram também sobre o seu coração, a sua obra de coração, de cerâmica, que foi hit na SP Art, se fala sobre amor. Então, acho que você já falou bastante sobre isso. Pode falar um pouquinho mais sobre essa série, que eu acho super bacana para você trazer de volta justamente nesse momento. Então, vou dar uma resumida bem compilada. Mas eu descobri que tinha uma doença no coração com 16 anos, e aí eu operei. E aí foi através dessa relação dessa doença que eu tive que eu me encontrei na arte. Comecei fazendo um projeto que era sobre ressignificar cicatrizes. E o coração foi voltando pra mim, porque eu fiquei muito tempo meio querendo negar, sabe, o que tinha acontecido. Você fica meio tipo, não, tá tudo bem, tá. E eu fico voltando a falar sobre ele, e aí isso foi voltando. E o símbolo do coração ficou pra mim muito como símbolo de força, sabe? Ficou muito como... que eu sempre falo isso, né? Só tem cicatriz quem tá vivo. Então, assim, sua cicatriz não é feia. Sua cicatriz é um símbolo que você sobreviveu. Maravilhoso. Tem coisa melhor que sobreviver. Então, essa série do coração foi da minha exposição Cura, que eu fiz no Rio, do meu projeto final da faculdade, que até foi o livro que eu dei para Bianca, que fala sobre a trajetória do trauma. Tem até um GTV falando sobre isso, chama Trajetória do Trauma. Você pode ver no meu perfil. Uhum. E que eu explico todas as etapas. Não vou explicar agora, senão vai ficar muito longo. Mas eu explico todas as etapas, que são 5 etapas, desde o trauma até a ressignificação dele. E aí são 5 corações, que cada coração representa uma etapa. E é isso. Eu acho que a gente está num momento de trauma universal, né? Eu acho que isso nunca aconteceu. Pelo menos não com as pessoas que estão vivas atualmente. Não, com as pessoas que estão vivas, não. Acho que vai ser um grande desafio, assim, para a humanidade ressignificar esse trauma coletivamente e individualmente, né? Acho que são 2 processos. Mas eu tô sentindo que está acontecendo uma onda de empatia muito maior no mundo agora do que antes, sabe? Tipo, sabe aquela coisa clássica de você nunca sabe o que o outro está passando? Então seja legal com essa pessoa que você não sabe? Uhum. Agora tá todo mundo passando por alguma coisa, né? Tá todo mundo vivendo uma coisa junto. Isso nunca foi, né? Isso nunca aconteceu de estar todo mundo vivendo uma coisa. Óbvio que cada um vai bater de um jeito.
É óbvio que a gente é muito privilegiado de poder estar em casa agora, que a gente tem que trabalhar, enfim, Uhum. de ter casa, de ter comida, enfim, todas essas coisas. Mas eu acho que a gente vai ter um trauma aí enorme na humanidade para ressignificar. Sei Ou lá, o que que seja, vai. é um livro aberto para vocês artistas também, né? Para vocês colocarem em perspectiva tudo isso. Não só os artistas, mas cada indivíduo pensando o que pode mudar dentro da sua própria realidade, como voltar depois da quarentena para um mundo melhor, porque não é possível que a gente passe esses 40 dias, 60 ou o que for, sem evoluir nada. Pelo amor de Deus, eu acho que a gente está no momento justamente de conseguir olhar para dentro e ver como a gente pode mudar enquanto indivíduo para que desse microcosmo nosso, da nossa família, do nosso lar, a gente consiga então mudar o mundo também de certa forma. É assim que eu espero, é isso que eu estou tentando fazer. Eu acho que, como você falou super bem, respeite, entenda o que o outro, a vida do outro, porque você não sabe o que ele está passando. E a gente está passando por esse trauma coletivo. Todos nós, enquanto sociedade mundial, passando pelo mesmo problema. Mas cada um está na sua casa com seus pequenos problemas também. É um dia a dia que mudou, é a relação de marido e mulher, a relação com os filhos, é você conseguir entender como a gente pode ser uma mini sociedade, como um grupo, a gente pode então voltar ao normal, que está sendo tão questionado, o que é o normal, mas que a gente pode voltar à nossa realidade antiga. De que forma? Espero que de uma forma muito melhor, que a gente aprenda tudo isso. Gente, eu vou começar a encerrar, porque daqui a pouco vai dar 1 hora, a gente senão perde a Já? live. Eu só queria, já. Eu queria ler um comentário para você, de novo, da Luz, falando: eu tive o privilégio de acompanhar e estar do lado da Gabi nessa trajetória e vi em live ela transformar a dor em arte. Isso é vida. A dor liberta a nossa verdadeira essência. Eu acho que é bem sobre o seu trabalho, é bem sobre a sua pesquisa, é bem sobre como você teve essa generosidade de dividir um trauma seu com todo mundo através da sua arte. Eu acho que foi isso que me chamou a atenção no seu trabalho a princípio, e eu acho que assim é incrível perceber o quanto você está amadurecendo dia a dia e o quanto você ainda fala de assuntos importantíssimos e seríssimos, mas o quanto de leveza você pode trazer para isso também. E nas suas outras séries, tem essa série que está atrás de você, tem uma série que a gente vai mostrar ainda, que é um retrato seu desfeito e como você reconstrói a sua imagem. Então, assim, eu tô louca para poder voltar, para poder mostrar o seu trabalho, que eu admiro super. Você é uma das artistas assim que eu tenho a maior admiração e carinho, justamente por ter começado com essa sementinha, da gente começar essa trajetória juntas e já ter feito tanta coisa, né? Já fizemos 2 feiras de arte juntas, vamos fazer a terceira agora, uma individual, uma coletiva, e como a gente está conseguindo traçar essa história super bonita. Então, assim, o que eu queria mostrar para vocês, e como eu vi que a grande maioria das pessoas que está realmente participando e opinando e colaborando com as lives e com o projeto e com tudo que eu tenho feito, são artistas, eu queria justamente fazer essa live para vocês, artistas. E quando eu falo os artistas, eu também falei sobre isso na live que eu fiz na semana passada com uma colecionadora. Eu estou falando de novos artistas, artistas que estão começando a carreira agora ou que estão na metade da carreira. Artistas já celebrados, consagrados, com uma trajetória mais concreta, aí é uma outra história, que eu vou trazer para vocês também conversarem, entenderem todo um processo de anos 80, anos 90 e dias atuais. Mas o que eu estou sentindo essa urgência de falar agora com vocês são os artistas começando. Muita gente me perguntando: Bianca, por onde eu começo? Então, assim, eu espero que essa live tenha sido um pouco esclarecedora para esses pontos. Convidei a pessoa perfeita para falar sobre isso, porque é uma pessoa que se coloca no mundo sem medo de ser julgada, sem problemas, sem censura. Ousada, do jeito que uma artista deve ser, sempre mantendo um tom e sendo muito fiel às ideias e ao que ela acredita. Gabi, você quer falar mais alguma coisa para encerrar? Eu estou lendo assim um monte de Gente, eu tô comentários. chocada que passou muito rápido 1 hora. Eu achei que ia, tipo assim, ia ser uma eternidade. Foi muito rápido, eu amei muito o convite.
Eu super achei que ia conseguir passar por essa quarentena sem fazer uma live. Mas agora que eu fiz o meu, amei. Vocês que me segurem, Brasilzinho, que vai ter mais. Ótimo. Eu acho que foi muito bom o nosso papo. Acho que a gente conseguiu tirar várias dúvidas. Queria só deixar claro uma coisa, que nada que eu falei aqui é uma verdade absoluta. É só um ponto de vista, é só uma opinião. E eu não estou aqui para dizer que isso é certo ou isso é errado. Mas espero que tenha ajudado vocês. Amei muito, adorei a participação dos meus amigos aqui fazendo vários comentários. Ana Luz, maravilhosa, fazendo 1000 comentários. E vamos marcar mais, adorei isso, gente. Vamos. Não, Gabi, eu quero fazer mais. Eu tô tendo tanto. Eu também, que nem você, assim. Eu comecei a fazer tem 2, 3 semanas. Fiquei mega. Ainda fico muito nervosa, porque é muito difícil, né? Justamente esse live, esse vídeo. O começar a live, sério, é terrível, porque você fica olhando para sua imagem e falando sozinha, assim, enlouquecedor. Mas depois que passa, depois também de um pouquinho de aperol que ajuda, a gente fica um pouco mais solta, e eu acho tão importante criar esse conteúdo. Eu tô sentindo tanta falta de encontrar vocês, artistas, e dividir e ouvir vocês, por mais que a gente esteja se falando sempre pelo telefone e se vendo virtualmente, eu sinto falta desse contato. E tô sentindo que, assim, a arte é um dos meios que está mais pedindo por esse contato nosso e por essa troca, por essa generosidade de abrir ideias aqui e de repente dar uma dica e dar uma luz para pessoas que estejam querendo promover o seu trabalho e que não sabem por onde começar. Então, assim, eu sempre falo para os artistas que entram em contato comigo que entendam quem é a galeria, quais são os artistas que eu represento, qual é o meu propósito no mercado, o que eu quero fazer, quais são as feiras que eu já fiz, para onde eu estou indo. Então, eu acho que precisa ter um estudo de vocês também. Como falei, estou com um time mais ou menos completo e estou pensando em um projeto de lançar, ou não lançar, mas ajudar a promover artistas sem galeria de uma forma virtual, que eu acho que isso está tendo uma procura enorme. Realmente vocês estão precisando ter esse espaço. Então, assim, essa live que a gente fez, Gabi, vai ficar salva no Stories aqui da galeria. Então, quem não pôde assistir a gente aqui ao vivo, pode ver durante 24 horas depois. E eu tô salvando todas no meu canal do YouTube, que eu abri agora também nessa quarentena. Já tem algumas lives lá que eu fiz. Tem algumas lives do Marcelo Greco, que é um fotógrafo da galeria, que estão, assim, imperdíveis, eu super recomendo. Então, Marcelo Greco. Pra mim. Não é? Acho que bom que vai ficar salvo. Vai ficar salvo lá. Então, assim, também é um outro canal para vocês me seguirem. Podem me seguir lá também, porque eu estou começando, eu não sei nem o que fazer com o YouTube, mas o projeto Artista Fala de Artista, as lives e alguns conteúdos que eu quero gerar vão ficar todos salvos lá. Então, gente, super obrigada. Tem um minutinho para terminar. Super obrigada. E até semana que vem. Obrigada, Gabi. Amei falar com você. Foi uma alegria, como sempre. E espero que você tenha gostado. E vamos marcar as próximas com outros assuntos também. Amei muito também. Obrigada, obrigada, obrigada. Tô super feliz. E vambora, Brasilzinho. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite.